Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série de aulas, estamos aqui para mais uma delas e vamos continuar o assunto de posicionamentos. Já vimos o posicionamento que é necessário fazer a mudança de decúbito e nessa mudança de decúbito nós colocarmos no paciente alguns tipos de coxins, que são almofadas, travesseiros, cobertores, edredons, colchas, que sirvam para apoiar o paciente, que alivie o paciente a tensão de uma extremidade óssea em relação ao colchão do paciente no decorrer do tempo que o paciente fica aguardando a mudança de decúbito. Agora nós iremos falar especificamente dessa mudança de decúbito, a importância dela, como que ela deve ser feita, de quanto em quanto tempo. Vamos ver várias coisas importantes em relação a esse ato que vai garantir a integridade física do nosso paciente. E antes de começar, eu já quero deixar claro para vocês que as lesões que eu falei no vídeo anterior, que aparecem principalmente nas regiões de proeminências ósseas, essas lesões são chamadas de úlceras de pressão. Essas úlceras de pressões, elas podem surgir em qualquer parte do corpo, desde a cabeça até os pés, e elas surgem por pura, completa irresponsabilidade do não vou nem falar profissional, pois a pessoa que deixa aparecer úlcera de pressão no paciente não é profissional. E aquela pessoa que defende o surgimento da úlcera de pressão, aquela pessoa que fala, não é natural, é normal aparecer úlcera de pressão, principalmente em unidades hospitalares, é um tremendo canalha, ou uma tremenda canalha. É uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não tem dignidade, uma pessoa que faz mal, que maltrata os pacientes, que não tem carinho e empatia pelo nosso idoso, que desrespeita o Estatuto do Idoso, pois só surge úlcera de pressão se o paciente ficar na mesma posição por um determinado tempo. Ponto. Aí você fala, nossa, professor, você está bravo hoje. Com relação a isso, o professor Renato fica bravo, sim. Essas pessoas, elas são pessoas que não merecem respeito. Pessoa que deixa surgir úlcera de pressão em um paciente, principalmente idoso, que é uma pessoa que requer cuidados especiais, uma pessoa que não consegue se defender sozinha, e isso é agressão física, é lesão física. E essa úlcera pode fazer com que o paciente evolua até a óbito se tiver um processo infeccioso muito grave nessa região, que é uma grande porta de entrada para todo quanto é tipo de micro-organismo no corpo do paciente. Então essa pessoa, na visão do professor Renato, deveria responder criminalmente por crime doloso, com intenção de matar. Ou seja, se você está fazendo o curso agora e você é um profissional, você está aqui pela escola educando, você vai sair daqui consciente que úlcera de pressão só surge se a pessoa que está cuidando, o indivíduo que está cuidando, pelo menos cuidando não, se estivesse cuidando não daria úlcera, que está responsável pelos cuidados daquele paciente naquele momento, naqueles dias, não está atuando de forma correta, não está cuidando do paciente. Então isso é muito sério, é grave, é crime surgir úlcera de pressão no paciente. Se surgir úlcera de pressão no seu paciente ou no seu familiar, numa unidade hospitalar, ou alguém deixar, pode abrir processo na justiça sim, por crime, por maus tratos, por dano à integridade física do paciente. E da mesma forma, o familiar pode abrir contra você e deve, se você deixar, abrir úlcera de pressão no seu paciente. Pois o processo para evitar essa úlcera é muito simples. E qual é o processo para evitar essa úlcera, professor? O processo para evitar essa úlcera é a mudança de decúbito. O que seja a mudança de decúbito? Nada mais que mudar o paciente de posição. E essa mudança de paciente de posição para nós cuidadores que vamos trabalhar na residência de um paciente e que vamos cuidar apenas de um paciente, um único paciente,
temos tempo de sobra para poder realizar a mudança de decúbito quantas vezes forem necessárias. Então vocês estão aprendendo aqui agora, nessa aula, é a aula mais séria do curso, que não existe desculpa, não há justificativa para a ausência de mudança de decúbito. Se você não mudar de decúbito o seu paciente, você está sendo um criminoso. Você está lesando fisicamente, agredindo fisicamente o seu paciente. Você está conscientemente, pois você sabe que deixar o paciente na mesma posição por um determinado tempo vai causar úlcera de pressão, que é uma porta de entrada para vários micro-organismos, que pode levar a uma infecção e essa infecção ser generalizada, levando o paciente a óbito. O paciente pode morrer por causa dessa úlcera. Isso é um crime. Então você já sabe que a forma de evitar úlcera de pressão, para não surgir úlcera de pressão, é simplesmente mudança de decúbito. Existem fatores que auxiliam na rapidez, na velocidade que essas úlceras são abertas. E quais são esses fatores que auxiliam nessa velocidade? Desnutrição, desidratação, vários outros fatores, alguns tipos de medicamentos que o paciente possa tomar, mas isso contribui para a velocidade na abertura. Mas a abertura, o que vai fazer o surgimento dessa úlcera é o paciente não mudar de decúbito. Ou seja, se você não manipular o paciente, não mover o paciente, fazer com que ele saia da mesma posição no decorrer de tempo, ele vai ter úlcera de pressão. E isso vai ser responsabilidade sua, exclusivamente sua. Ok? Então a gente tem que ter cuidado com isso, é algo muito, mas muito sério. Esse é o ponto mais sério, como eu falei, de todo o nosso curso. Pois é o momento em que a gente vai estar avaliando quem é um bom profissional e quem é um péssimo profissional. Infelizmente, os hospitais hoje em dia, quase todos estão cheios de péssimos profissionais, cheios de criminosos. Pessoas que deixam surgir úlcera de pressão nos pacientes e falam que é porque estava ocupado, porque tem isso a fazer, aquilo a fazer, aquele outro. Não justifica o erro. Não justifica. Então vamos continuar com a nossa aula. Agora que a gente já sabe que é mudar de decúbito, e você me pergunta, professor, mas nós temos que mudar esse paciente de posição de quanto em quanto tempo? Essa mudança de decúbito tem que levar um tempo de no máximo 2 horas. Ou seja, você pode deixar um paciente na mesma posição por no máximo 2 horas. Só que eu discordo disso também. Pois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você, quando deita na sua cama, ou você senta numa cadeira, ou você está numa posição, você fica por 2 horas sem se mover, imóvel, como se estivesse brincando de estátua? Se você responder sim, você está sendo um mentiroso. Aí a gente vai ter um Pinóquio aqui que todo mundo se mexe. Você se ajeita na cadeira, se pendura um pouquinho para frente, vai um pouquinho para trás, espreguiça os ombros. Se estiver na cama, você deita de um lado, você vira para o outro. Você se vai tentando achar uma posição que esteja confortável para você. Isso é algo involuntário do seu corpo. Você vai tender a se ajeitar aonde você estiver, você não vai ficar imóvel. O paciente acamado fica imóvel porque ele não tem condições físicas de se mover. Ele precisa que uma pessoa mova ele não consegue mexer o próprio corpo. E ele vai ficar parado ali por 2 horas na mesma posição que você colocou ele. Se você não consegue ficar numa posição por 2 horas, por que você acha que o seu paciente tem que conseguir ficar? Ele é um ser humano igual a você. Ele sente as mesmas coisas que você. Se você sente dor, gastura, desconforto, ele também sente. Esse é um processo que você tem que compreender. E não tem como falar de forma tranquila, é só mudar o paciente de posição, que a pessoa não vai lá e muda. Trabalhei por muitos anos na área de saúde e o paciente não são mudados de posição.
Eles vão protelando, enrolando para poder ir lá fazer isso. E isso acontece no hospital, acontece na casa do paciente, por isso que um monte de paciente dentro de casa abre úlcera de pressão. Um monte de paciente dentro do hospital tem úlcera de pressão, a ponto do errado se tornar normal e as pessoas ainda vêm falar que isso é normal. Temos que mudar o paciente de no máximo 2 em 2 horas. Você está lá só com um paciente, você pode mudar de 1 em 1 hora, de meia em meia hora. Mexa no seu paciente, troque ele de posição o tempo inteiro. Ah, professor, eu vou me cansar. Não importa, você está lá para fazer aquilo que o paciente não consegue fazer sozinho. Se ele não consegue se mexer e é normal nós se mexermos, você está lá para mexer para ele, para ele. Você não está lá para ficar do lado dele sentado, observando, olhando para ele. Você está lá para fazer aquilo que ele não consegue fazer sozinho. E uma das coisas que ele não consegue fazer sozinho é mudar de posição. Essa mudança de decúbito, além de ser importante, nós temos que saber fazer. Por isso eu coloquei uma aula prática para vocês estarem observando como que é feita essa mudança de decúbito. Depois vocês vão lá e assistam essa aula para vocês entenderem melhor como que é o processo. Essa mudança, a gente vai colocar o paciente em decúbito lateral direito, decúbito dorsal quando ele está com as costas sobre a cama, apoiada na cama, e decúbito lateral esquerdo. Nós vamos ficar intercalando, e para isso tem esse reloginho aí do lado que eu coloquei para vocês, tá vendo? Um esquema bonitinho aí, que tem uma menininha deitada em várias posições. Reparem que tem um número 12 ali, marcando como se fosse meio-dia ou meia-noite, e o número 6 lá embaixo. Temos 12, 2, 4, 6, está marcando de 2 em 2 horas, justamente que é o tempo máximo que você tem que mexer no paciente. Como que funciona esse relógio? Eu vou explicar aqui por alto, mas vocês vão ter uma aula na semana que vem, na qual eu vou estar ensinando a montar este relógio. Eu vou estar mostrando para vocês, eu montando o relógio e depois mostrando como ele funciona na prática, ok? E eu aconselho que vocês aprendam a fazer, e se vocês já puderem, vendo a aula, já providenciar o material e fazer um relógio para vocês, é bem interessante. E vocês podem levar ou até vender para o familiar para ter esse relógio na casa deles, e é uma forma de vocês lucrarem vendendo para os familiares que não tenham relógio. Vocês vão fazendo e vendendo, que é algo muito simples e funciona e que é de grande valia para o paciente e ainda vai ser uma fonte de renda para vocês. Esse relógio está ali. Vamos supor que agora é meio-dia. O relógio está ali, você vai começar a fazer a mudança de decúbito. Meio-dia, você vai colocar ali naquela menininha que está de amarelo, que está escrito decúbito lateral direito. Você vai colocar a paciente viradinha nessa posição até as 2 horas da tarde. Quando der 2 horas da tarde, você vai lá olhar, aí está mandando colocar em decúbito dorsal. A paciente estava de lado, você vai colocar ela de barriguinha para cima. Só que como que eu vou saber que tem aonde está a paciente, na qual posição que ela está? Todo relógio não tem um ponteiro? O ponteiro vai estar indicando para o desenho ali. O desenho está amarelo, que você colocou em decúbito lateral, então ele vai estar apontando para a menininha que está ali. Você vai manualmente ir mexer nesse ponteiro. Ou você pode simplesmente deixar o relógio funcionando e ele vai marcando os horários normalmente. Só que eu gosto de eu manualmente ir lá colocar, pois só vai sair daquela posição se eu mudar a posição do relógio. E eu só mudo a posição do relógio quando eu mudo a posição do paciente. Eu tenho que sempre lembrar, se eu mudei a posição do paciente, eu tenho que mudar o relógio. Se eu mudei o relógio, é porque eu mudei a posição do paciente. Não posso fazer um e deixar de fazer o outro, ok? Tem que ser profissional a esse ponto. Aí eu coloquei lá as 2 horas de decúbito dorsal. Às 4 horas eu vou ter que girar o ponteirinho vai estar apontando para decúbito lateral esquerdo. Eu vou ter que mexer na minha paciente agora para o outro lado. E esse reloginho me ajuda a visualizar. Pô, professor, mas eu preciso disso para poder visualizar a mudança de decúbito? Ele auxilia sim, pois em alguns momentos você está fazendo você começa a mexer no paciente, vamos dar um exemplo, ele está em decúbito lateral direito.
Você colocou o paciente decúbito dorsal, foi fazer a higiene íntima do paciente, o paciente fez vômito ou fez diarreia de novo e depois fez xixi. Aí você trocou o paciente fez diarreia, você trocou a diarreia, ele fez xixi, aí você trocou o xixi, ele fez vômito, aí você limpou a cama, aí quando chega no final você não lembra mais a posição que ele estava. Você viu tanto xixi, cocô e vômito que você não lembra mais a posição que o paciente estava. Aí você olha lá para a parede, lembra e olha para a parede e fala assim, o relógio está me dizendo que ele estava nessa posição. Então agora eu vou colocar nessa. Lembra que eu falei que você só muda o relógio depois que você mudou o paciente? Isso é para justamente você ter o controle de qual posição você está. Ah, professor, e se eu mudar primeiro, esqueci a ordem, mudei primeiro e agora estou mexendo no paciente? É só olhar a hora. Se você mudar primeiro o paciente, você olha o ponteiro e está indicando para a figura. Se não, você olha para a hora que está indicando qual a posição que você está. Ele te fala de qualquer forma. Então é sempre bom ter esse relógio na cabeceira do paciente, pois ele vai te ajudar a não cometer aquela infração, aquele crime, que é deixar surgir úlcera de pressão no paciente. Essa úlcera de pressão a gente vai falar mais sobre ela mais para frente, a gente vai estudar bastante ela, pois é uma coisa muito importante e que deve ser evitada. Deve ser evitada. Eu vou mandar fotos para vocês, para quem nunca viu uma úlcera de pressão, se você já quiser pesquisar aí na internet, é só entrar no Google e escrever úlcera de pressão, que vocês vão ver um monte de fotos absurdas, umas fotos enormes. Eu já vi paciente com úlcera de pressão que pegava do bumbum e vinha até aqui no pescoço dele, tinha aberto as costas todas, dava para ver a cavidade abdominal, o intestino dele saía para o lado de fora pelas costas, de tão grande que era a ferida. E tem feridas no rosto, na testa, na cabeça, no pescoço, nas costas, no ombro, no braço, na perna, no bumbum. Tem ferida em todo quanto é lugar, nas costelas. Isso tudo é decorrente de não mudar de decúbito e não usar aqueles coxinhos que a gente aprendeu. Então essa é a parte da aula, novamente eu falo para vocês, que vocês têm que prestar muita atenção, pois o profissionalismo de vocês, a forma com que vocês vão ser vistas no mercado ou vistos no mercado, depende dessa aula. Depende da consciência de vocês, que vocês têm que fazer essa mudança de decúbito, e isso vai garantir a integridade do paciente de vocês. E a forma com que vocês vão trabalhando, fazendo de 30 em 30 minutos, 40 em 40 minutos, de 1 em 1 hora, de 1 hora e meia em 1 hora e meia, de no máximo 2 em 2 horas, quanto mais mudança vocês fizerem, quanto mais vocês manipularem o paciente de vocês, melhor para o paciente e melhor para os familiares dele, pois eles vão ver que você se importa com esse paciente. Então essa é a parte que vocês precisavam saber sobre esse posicionamento, sobre esse reloginho. Então vamos lá, até agora nós vimos que a única forma de evitar a úlcera de pressão é realizar a mudança de decúbito, e mudança de decúbito nada mais é que tirar o paciente de uma posição e colocar em outra, virar o paciente no leito. E pode colocar em decúbito lateral, do lado direito, dorsal, que é quando ele está de barriguinha para cima, e decúbito lateral esquerdo, que é ele viradinho de lado, ok? Nessas 3 posições. E essa mudança de decúbito tem que ser no máximo 2 em 2 horas. Agora vamos continuar falando sobre posicionamento. Quando a gente fala sobre posicionamento, nós precisamos entender uma coisa. Se eu vou mudar meu paciente de posição, fazer a mudança de decúbito nele, eu tenho que saber encostar nesse paciente para não causar uma lesão enquanto estou trabalhando com ele. E como que eu vou saber se eu vou causar uma lesão ou não? Essa lesão geralmente é causada quando nós pegamos o paciente com muita força ou em local inapropriado, principalmente nossos idosos que têm aquela pele bem frágil, sensível, que eu já falei para vocês em outros momentos. É uma pele mais ressecada, é uma pele que tem menos elasticidade, é uma pele que tem menos vigor, menos tenacidade, é uma pele mais sensível e ela se rompe com muita facilidade. Sem contar que as articulações do idoso também são mais fracas e muitas das vezes tem menos líquidos entre as articulações, que dificulta a movimentação entre elas. E você pode causar alguns tipos de lesões no paciente se mexer nele de forma errada. Vamos colocar o primeiro passo.
Quando você vai fazer a mudança de decúbito, que vocês vão assistir lá na aula prática, no vídeo da aula prática, vocês vão pegar a perna do paciente, vão colocar ele em decúbito dorsal, todo esticadinho na cama, vocês vão colocar uma mão embaixo do joelho e a outra mão embaixo do calcanhar do paciente todas as vezes que você for manipular a perna do paciente. Isso para não pesar a perna dele para o próprio paciente e para que você tenha mais firmeza e estabilidade ao mover essa perna. Você vai dobrar essa perna, colocando o pezinho do paciente em cima do colchão. Dobrado, vai ficar com a perna dobrada em cima do colchão. Esse pezinho do paciente que você dobrou a perna dele, o pé tem que ficar na direção do joelho, do outro joelho. Ou seja, você vai colocar um pé do lado do joelho do paciente. Pegar a perninha dele, levantar na cama, colocar o pezinho em cima da cama do lado do próprio joelho do paciente. Se eu dobrei a perna direita, o pé direito vai ficar do lado do joelho esquerdo, ok? O que eu vou fazer agora? Vou segurar, esse joelho vai estar dobradinho assim para cima, eu seguro esse joelho aqui em cima. Vou colocar a mão no joelho. E eu vou colocar a minha outra mão nas costas do paciente, aqui atrás. Ó, tem o ombro, eu não vou segurar no ombro, eu vou atrás do ombro e colocar a minha mão aqui atrás. Não é para me puxar o paciente pelo ombro, senão eu posso deslocar o ombro do paciente. Principalmente se for um paciente muito pesado e eu der um puxão muito rápido. Outro ponto que eu tenho que saber é que eu não posso puxar o paciente muito rápido, dando um arranco no paciente, que isso, além de prejudicar o paciente, pode causar alguma lesão nele. Eu tenho que simplesmente ir virando ele gradativamente, lentamente para o meu lado. Vocês vão ver isso no vídeo também. Outra coisa que eu preciso saber é só colocar a mão nele e virar, puxar, ele vai vir levemente. Todo o peso dele vai ser direcionado para baixo e você não vai fazer força para puxar o paciente se você fizer esse procedimento. Ok? Da mesma forma, você faz esse procedimento para virar para um lado e para virar para o outro. Quando eu for subir o paciente, chegar o paciente para um lado, chegar o paciente para o outro lado, eu sempre começo trazendo o paciente, dividindo o paciente em 3 partes. Ombros, cintura e membros inferiores, são as pernas. Ombro, cintura e pernas. Ok? Nós chamamos de cintura escapular, cintura ilíaca e membros inferiores. Eu vou ter que trazer para perto da beirada da cama, para onde eu quero movimentar o paciente. Eu sempre quero colocar o paciente de lado, eu tenho que chegar ali para a beirada da cama, para quando ele ficar de lado, ele vai virar de lado no meio da cama. Isso vocês vão ver no vídeo também. Você vai ter que trazer primeiro a parte superior do paciente, coloca uma mão de cada lado embaixo do ombro do paciente e traz o paciente. Não é para arrastar o paciente, você vai levantar um pouquinho e virar o paciente para onde você quer. Levanta e traz ele para onde você quer. Nunca arraste o paciente no leito, pois esse ato de arrastar vai abrir lesões na pele do paciente. Aí você fala, professor, já fiz isso um monte de vezes e não abriu. Você não vê, mas abre. Isso nós chamamos de lesões por cisalhamento. Você vai arranhar a pele do paciente no tecido e esse tecido vai causar lesões. Por enquanto pode estar dando sorte de não estar aparecendo, mas algumas vezes pode aparecer algumas irritações na pele do paciente em uns determinados locais e você não sabe de onde veio. Na verdade, são bactérias ou fungos ou micro-organismos que estão entrando nessas pequenas lesões microscópicas que você fez nas células do paciente, na pele do paciente, no ato de puxar ele, arrastar ele pelo lençol, arrastar ele na cama. E estão dando esse processo infeccioso. Às vezes algum tipo de bactéria entra por ele sem você saber e acaba causando um dano maior lá na frente e você nem sabe de onde surgiu essa bactéria que infectou o seu paciente. Então nada de arrastar o paciente. Da mesma forma que você vai fazer no ombro, você vai fazer para o quadril do paciente. Colocar uma mão de cada lado por baixo do quadril e levantar um pouquinho e puxar para o lado que você quer. Sempre vai levantar sem arrastar. E depois você vai pegar perna por perna. Coloca uma mão embaixo do joelho, outra mão você coloca embaixo do calcanhar e traz para perto de onde você quer.
vai na outra perna, uma mão embaixo do joelho, uma mão embaixo do calcanhar, levanta e traz essa perna. Tem que ser feito com paciência a mudança de decúbitos, posicionamentos. É uma vida que está ali. É um ser humano que está ali. Não é um saco de batata qualquer que você pega, joga para cá e joga para lá, um peso morto. Não, você tem que lembrar que você está manipulando um ser humano. Então tem que ser com cuidado, tem que ser com carinho, com atenção. Isso é agir com humanização. E esse procedimento vocês vão estar vendo aqui, e eu também estou deixando um material escrito para vocês, o acesso, que é da empresa EBSERC, que administra os hospitais federais, que também tem um passo a passo para vocês com relação ao procedimento da mudança de decúbito. É só vocês acessar o material, dar uma lida nele, assiste essa aula, assiste a aula prática, que vocês vão estar sabendo corretamente como proceder com relação ao paciente acamado na hora de fazer o posicionamento dele, ok? Temos que ter essa visão. Agora, com relação ao posicionamento, tem outra parte muito importante que a gente chama de transferência. As transferências são feitas o quê? Nós já aprendemos a manipular o paciente no leito, agora precisamos tirar esse paciente do leito para uma cadeira ou da cadeira para o leito. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu preciso saber é que a cama ideal para o paciente é aquela que ele consegue ficar sentado com os 2 pés no chão e a perna está fazendo um ângulo de 90 graus. A perna está fazendo um ângulo de 90 graus e os 2 pezinhos aqui apoiados no chão. 90 graus quer dizer que forma um ângulo, aqui fica retinho assim, ó. Fica reto aqui. Isso é a posição correta da altura da cama. Porém, se seu paciente for acamado e ele não anda sozinho nem com auxílio, essa cama tem que ser um pouco mais alta. E qual a altura ideal? Ela tem que ser 5 dedos abaixo da sua cintura. Você que é cuidador, pois você não pode se abaixar muito para mexer no paciente por questões de ergonomia. Questões que vão ser ergonômicas, que vão dizer que a sua coluna vai sofrer uma tensão e com o passar dos anos vai te causar um certo problema físico. Você vai sentir dores no momento articulares, dores musculares e mais para frente você pode vir até ficar inválida, ou seja, deixar de conseguir fazer as suas atividades diárias por ter feito um esforço desnecessário numa posição totalmente errada, enquanto você poderia ter pedido os familiares para providenciar uma cama mais alta. Outra coisa também que você pode sugerir que os familiares passem a conhecer, eu vou deixar o link para vocês também, sobre o guincho de transferência, um guincho humano, um elevador humano, em que você instala o guincho no paciente, até uma criança consegue controlar ele tira o paciente da cama e coloca na cadeira, ou tira da cadeira e coloca na cama. É bem interessante, vocês precisam conhecer esse aparelho. Eu vou deixar o link da empresa para vocês, fazendo a divulgação dele, que vocês vão conhecer o produto e vão saber como está entrando em contato para falar para os familiares de vocês, ou falando para os familiares entrar em contato. Eu não estou ganhando nada por isso. É uma empresa só no Brasil que produz e é muito interessante, eu estou pensando na vida dos seus pacientes. Por isso que nem o nome eu estou falando aqui, só estou falando que existe uma empresa que cria esse guincho e facilita muito, principalmente para vocês, mulheres, se pegarem paciente muito pesado e muito maiores que vocês. Como que é feita essa transferência? Se tiver 2 pessoas, vocês vão chegar essa paciente para perto da beirada da cama, um vai pegar por cima, colocar as 2 mãos, por baixo da axila do paciente, de um lado e do outro, e o outro vai pegar por baixo das pernas, perto do joelho. Os 2 vão levantar o paciente simultaneamente, levantar, não é arrastar, trazer para perto da cadeira que vai estar próximo à cama com a roda travada e vão ir descendo o paciente devagar. Para me descer o paciente devagar, eu vou mostrar no vídeo para vocês como que é a postura, a posição correta, desde pegar o paciente quanto a postura do técnico, do cuidador, para fazer o procedimento de abaixar e levantar sem que lese a própria coluna. Então isso vai ser um vídeo que vai ser disponibilizado a semana que vem, porque nessa semana vocês vão ler os materiais, vão estar vendo essa videoaula e a semana que vem vocês vão estar vendo a prática dessa aula, ok?
E a transferência vai ser a mesma, da mesma forma que vocês pegam embaixo, vocês colocam o paciente na cadeira, vocês vão tirar o paciente da cadeira. Se você estiver sozinha, você só vai tirar o paciente da cama se você tiver plena certeza, veja bem, plena certeza que você aguenta o paciente sozinho. Que você aguenta o peso do paciente. Se o paciente pesar 90 quilos, você aguenta 90 quilos. Se o paciente não tiver força e começar a cair, você consegue pegar o paciente sozinho e colocar na cama? Nos braços? Se você falar que sim, a resposta for positiva, você pode tirar o paciente da cama. Se não, em hipótese alguma, você tira o paciente da cama sozinho. Ah, vou dar banho, vai ser na cama, vou fazer um procedimento, vai ser na cama. Agora, se eu conseguir, eu vou colocar esse paciente na cadeira de banho. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como é feito esse procedimento. É um procedimento bem simples, você vai colocar o paciente sentado na beirada da cama, apoiando ele, pois ele não consegue se sustentar sozinho, vai se aproximar dele, segurar ele e vai descer colocando ele em pé. Depois essa cadeira tem que ficar bem encostada em você, você vai dar 2 passos para virar e colocar esse paciente de costas para a cadeira. E nisso você só vai se abaixando, ele vai sentando na cadeira. Esse é um procedimento que a gente vai ver na aula prática, ok? Esse vídeo fica por aqui, já está muito longo e eu aguardo vocês no último vídeo dessa aula. Até mais!